Olá, galera boa! Hoje eu vou falar que, um bom tempinho, viu? Vou tentar colocar tudo o que eu lembrar aqui da minha mente sobre DISC e tentar trazer conhecimentos que podem melhorar a sua comunicação em casa, no trabalho, com os amigos, com seus filhos. E essa necessidade de fazer esse momento aqui, de trocar essa ideia com você, estou aqui para te ensinar, ser especialista em disco, coisa do tipo, não. Mas é trocar realmente algo de bom que aconteceu, que é um conhecimento que tem me ajudado bastante nas minhas mentorias, nos processos de coaching, na consultoria, no meu relacionamento de casa, no relacionamento com meu filho, meu Deus, o mundo inteiro. E todo lugar que eu vou, eu vejo disque em tudo. E a explicação para muitas coisas erradas estão no disco. Veja só. E aí agora, a gente conhecendo um pouquinho mais dele, a gente vai acabar usando melhor essa comunicação que as pessoas fazem conosco de uma forma comportamental. Porque, na verdade, o nosso comportamento, ele comunica tudo o que está aqui. Então, vamos trocar, que eu vou trocar uma tela com vocês, né, do material que eu fiz, para a gente poder conhecer mais sobre o DISC. Ok? Vamos nós! DISC, perfis comportamentais. Nossa, vamos falar sobre isso. Bom, quais são os objetivos, né? Os objetivos de conhecer o DISC é você ter um melhor relacionamento com os familiares, com o conjugal também, tá? Com familiares, que de forma também é a questão dos parentes, tá? Uma maior eficácia nos processos de venda para você que trabalha aí com vendas. Lembrando que todo mundo acaba vendendo alguma coisa, mesmo que seja uma ideia, uma proposta, uma hipótese, um jeito de pensar, ou algum objeto, enfim, bens. A gente está sempre vendendo alguma coisa, porque vender não é necessariamente eu te entrego algo e recebo algo em troca, dinheiro, benefícios, créditos. Venda não se resume a isso. O melhor é esse relacionamento com as equipes de trabalho, como eu falei, tá? E outra coisa aqui é a questão da contribuição, né, para a redução do estresse. Bom, o histórico tu disse que rapidinho, para vocês terem uma ideia, né, começa, há 600 anos antes de Cristo. Gente, se há 600 anos antes de Cristo, ou seja, 2.600 anos atrás, você já tinha, alguém já percebia que existiam padrões comportamentais e que esses padrões se resumiam em basicamente 4. Quem sou eu para contestar e ficar atrás de inventar mais? Vamos simplificar para entender. Lembrando que a medida de cada época, do entendimento e das limitações, porque nessa época, né, acreditava-se que o homem vinha da natureza, né? O homem e a natureza, elas estavam extremamente conectadas, o que a gente sabe que no final das contas, como nós descobrimos que tudo é energia, se tudo é energia e a natureza também é energia, tudo está formado de átomo, para ela nós voltamos e dela nós vamos vir. Até porque é da natureza que nós nos alimentamos, nos formamos quem nós somos. Bom, sem mais milongas. Depois veio Hipócrates e a coisa só, né, realmente especificando que eram 4 perfis. E você tem lá com os gregos, né, o fogo, o ar, a água e a terra, ou seja, aquelas pessoas mais coléricas, sabe aquele povo que é um siri na lata? Pois bem, esse povo é o povo fogo, colérico. E aí tem o ar, né, o sanguíneo, aquela pessoa mais tranquila, observadora, né? Nós temos a água, o fleumático, que é aquele mais voltado às relações. E aí você vai vendo que a coisa só vai se mantendo. E aí, Carlos Jung, já em 1600 depois de Cristo, já vai começar a relacionar esses 4 perfis na verdade, os resultados que ele gera como pessoas.
aos comportamentos, às situações mais de como se relacionam, de como agem sobre as coisas. E aí, finalmente, meu querido Marston, tá certo? Onde o nosso querido Marston, também que é criador da Mulher Maravilha e também do Polígrafo, fecha, né? No momento eu desconheço um outro cientista, um outro pesquisador que tenha voltado a estudar essas temáticas, apesar de que o meu sonho, tá certo? Vou já repartir aqui com vocês, era um dia, quem sabe, comprovar que esses perfis têm configurações mentais também padrões a nível cerebral, ou seja, de funcionamento, de fisiologia do cérebro. Mas isso é mais para diante quando as tecnologias se afinarem um pouco mais. E aí, o William Marston, rapidamente colocando para vocês, né, como eu falei, ele fez um trabalho onde ele, como psicólogo americano, começou a observar as pessoas, os estilos, nos diversos campos, nos diversos locais normais em que essas pessoas conviviam, e aí foi observando que, independente de ser uma pessoa de alto padrão, né, da sociedade, um profissional de sucesso, ou mesmo um presidiário, a moça que cuida da limpeza, o cara no escritório, um médico, todos nós, independente de onde nós estejamos, nós nos comportamos de uma forma meio que já, não vou falar nem previsível, mas uma forma meio que padrão, que se enquadra dentro dessa perspectiva do DISC, que nós vamos entender por que DISC. Porque, na verdade, DISC é um acrônimo, né, de 4 palavras, o dominante, o influente, o seguro e o cauteloso. Mas Marston, né, com a sua obra de 1928, a Emotion Normal Motion Normal People, People's Normal, enfim, gente, eu ainda não estou muito bem no inglês, mas a obra fala sobre essas emoções das pessoas normais. E aí, informações muito importantes para você, do tipo, todos nós somos DISC. Essa é a notícia boa. Então, você que está aí achando que você é muito dominante, ou muito influente, ou muito seguro, ou cauteloso, de repente você até seja, a depender da sua genética, ou seja, do perfil do seu pai, do perfil da sua mãe, que certamente irão, por isso que eu falo que tem uma relação aí com a configuração cerebral, e aí também os teus aprendizados do meio. Na verdade, o que se observou é que nós não somos uma coisa só. Daí vem essa discordância, né, entre o que Marston traz e os outros. Porque nós não somos sempre o mesmo, nós não temos e manifestamos sempre os mesmos comportamentos, independente do local, não. Depende. Se eu tiver, por exemplo, dentro da empresa, pode ser que eu mascare um pouquinho o meu jeito mais dominante de ser. Mas se eu estiver dentro da empresa e eu for o chefão, o meu jeito dominante de ser vai aflorar e vai bombar. Porque lá é um ambiente fértil para que eu manifeste a minha genética. Outra é que o teste diz que não mede competências. Ou seja, o fato de você ser dominante, influente, seguro ou cauteloso não quer dizer que você seja melhor do que o outro para fazer determinadas coisas. E nem inteligência emocional, e nem valores e caráter. Outra também não mede apenas a incidência dos comportamentos e características de cada perfil. Porque o DISC também vai trazer para você aquela ideia de como o seu mindset tende a funcionar geneticamente para receber informações do meio e se comunicar. Tá, na hora do teste DISC, para quem já fez, eu posso depois até repartir um pouquinho do meu, indica, né, que ele, quando você faz o teste, ele indica os seus 2 comportamentos primordiais, ou seja, o que faz parte da sua genética, que geralmente vem do pai e da mãe, né, ou de familiares, né, de acordo com essa questão do azão, azinho, e aí vai, quem entende de genética vai saber bem o que eu estou falando. Mas quem não entende vai saber o seguinte, que de acordo com o que predomina de comportamentos
na sua família ou entre os seus parentes, possivelmente é o que você vai carregar geneticamente com você. E os resultados do teste podem variar de acordo com o seu estado e a cada 6 meses. Por quê? Porque as suas primárias podem não mudar, ou seja, sempre estarão em evidência em relação às outras. Porém, os outros 2 comportamentos do DISC, que não são as suas primárias, eles vão mudar de acordo com o seu estado momentâneo de satisfação, onde você está ou não num relacionamento, numa profissão, ou mesmo no seu momento de vida. E aí entram as questões também fisiológicas, metabólicas e tal. Vamos para os perfis. Perfil dominante. Aquele cara ou aquela moça que fala alto, que é expressivo, que se coloca, que determina, que é resolutivo, objetivo. Nós vamos ver várias características dele. E aí, você tem o influente, né? Vou girar aqui no sentido horário por questões mesmas de padronização, né? Do sistema geral, do relógio, gira no sentido horário, enfim. E aí, nós temos aí o influente. Então, essa galerinha aqui é uma galera que é extrovertida, fala alto, se expressa, gosta de dizer o que pensa, geralmente tem inclusive um tom de voz um pouco mais alto, ou quase sempre, que os outros 2 perfis que você vai conhecer. Aí fica difícil me convencer que as configurações mentais, geneticamente, ou seja, o metabolismo, a fisiologia desse negócio, não estaria diretamente ligada com o DISC, né, gente? É lógico. E aí eu tenho o seguro. E aí aqui eu que gostaria de mostrar para vocês, né, de frisar, não sei se vocês estão vendo aqui o meu mouse, né? Os extrovertidos ficam acima aqui desse círculo. E aí, quando a gente tem essa seta, diz assim, ou seja, o mais extrovertido entre dominante e influente é o influente, ou seja, mais expressivo, mais falador, mais simpático, positivo, está no sentido influente. Quando eu falo de gostar de pessoas, de ser afeiçoado a pessoas, eu venho aqui para o meu campo, no meu caso, o direito, porque o influente e o seguro são os mais afeiçoados às pessoas. O influente, por sua vez, gosta mais de estar, digamos, na frente dos holofotes, para que as pessoas o vejam. E o seguro, por sua vez, gosta de estar no centro das atenções das pessoas para que ele seja o cuidado da vez. O influente quer que a alegria do outro perpasse pela sua mão e o seguro, de preferência, que os outros o façam feliz. E nós começamos aí da parte do círculo, os mais introvertidos, que no caso são o seguro, e o cauteloso. E aí você vê que, tipo, lá em cima são os mais extrovertidos e os de baixo, os perfis de baixo, são os mais introvertidos. Ou seja, mais introspectivos, mais calados, observadores, inclusive mais tímidos. Você está começando a identificar pessoas que são mais um perfil do que o outro? Pois bem, e que inclusive mudam de acordo com o ambiente, ou se a esposa está do lado, o namorado ou não, também tem isso, tá? Mas entra outras questões. E aí, vamos começar agora a focar nas tarefas. Quem é mais focado em tarefas? Ou seja, meu lado direito, gente, do carro influente e seguro são pessoas, e o meu lado esquerdo são os dominantes e cautelosos focados mais em tarefas. Ou seja, gostam mais do executar, do colocar a mão na massa, do ver o resultado, do saber o porquê das coisas. O cauteloso é muito mais afeiçoado a processos, a um ritmo sistemático e metódico do que o dominante. O dominante já viu o objetivo, porém o cauteloso sabe muito bem que tem que saber o passo a passo até chegar ao objetivo que ele também está vendo. Vamos lá. Característica desses benditos perfis. Isso lembrando que as pessoas podem ter muito mais desenvolvido um desses, às vezes 2. E em casos extremos, nós vamos ver aqui na minha concepção, eu não fiz o DISC dos 2, mas eu pressuponho pelo comportamento, pelas falas, pelas atitudes, pelos resultados, que são pessoas com DISC alto, mas a gente chega já lá. Vamos voltar aqui.
O dominante, focado, diretivo, objetivo, questionador, inovador, ou seja, são aqueles caras que geralmente viram o quê? Líderes, chefes, diretores. Por quê? Porque esses caras desenvolvem um ótimo papel dentro das corporações. São bem facinhos de rapidamente direcionar as pessoas, com facilidade cobram das pessoas o que deve ser feito, diferente um pouco dos outros perfis. Para mim, esse aqui, olha, profissão de cobrador tem que ser o cara dominante, não tem para onde correr, certo? Influente, desorganizado, disperso, persuasivo, comunicativo, espontâneo, entusiasta. Bom, você começa a observar que dos dois lados nós temos pontos positivos e pontos negativos, que a depender da situação, da circunstância, pode ser que a coisa não corra muito bem. Então, até isso nós temos que aprender que mesmo eu sendo uma auto-influente, um auto-seguro, ou seja, qualquer um desses perfis, eu tenho que saber balizar os meus comportamentos, ou seja, perceber que eu automaticamente tendo a ser mais objetivo e que em alguns casos, com quem eu estou falando, e a depender do interesse em jogo, eu terei de ter um pouco mais de paciência, esperar que o outro fale, ser um pouco menos diretivo e esperar que o outro também dê sua opinião. Então, se você ver alguém que é extrovertido, entusiasta e é desorganizado, que é a maioria, aspas, bem grande, o são, então você já sabe que ele deve ser influente. E o influente gosta de quê? Pessoas, né? Relacionamentos. A gente vai aqui para o seguro, ele é conservador, conciliador, observador ao extremo, excelentes ouvintes e pouco questionador. Por quê? Porque o seguro ele não gosta de conflitos. Eu prefiro estabilidade, segurança, calma, paz. Então, se eu questionar, certamente haverão discussões, e discussões geralmente irritam as pessoas seguras. Sabe aquele povo que foge de uma briga, foge da discussão e na maioria das vezes diz sim, claro, por que não? E aceita? Mas um belo dia explode com força e aí, meu amigo, sai de perto porque aí é acumulado de muito tempo. E essas pessoas são as seguras. Conhece alguém assim? Eu conheço alguns. E aí, quando você vem aqui para o cauteloso, já são mais lógicos, exigentes, analíticos, sistemáticos e introspectivos. Gente, se vocês conseguirem ver meu mouse, mas mesmo assim eu vou verbalizar para vocês caso não, esse círculo ele não está nessa configuração por acaso. Tá? Existe uma questão muito interessante que se nós pararmos para observar as características do dominante do seguro, elas são meio que opostas, tá certo? Ou seja, um é questionador, o outro já é conciliador. Quando um é focado, diretivo e vai para cima e questiona, o outro já é mais ouvinte, já questiona pouco, né? Já é mais observador. Olha a diferença. Então, dificilmente eu terei um dominante altamente desenvolvido com seguro altamente desenvolvido. Eu seria uma pessoa extremamente conflitante. Se eu vou dar um grito e depois eu vou ficar alisando. Aí que dá a tapa e alisa o tempo todo. Não rola. Então, eles são configurados dessa forma exatamente porque eles têm uma certa conciliação, geneticamente. Lá tem a genética de novo. Se vocês pararem para pensar, dominante com influente até conversa bem, porque um não sabe se expressar, se o dominante passar do ponto, o influente consegue, né, chegar lá e expressar, não gostei e tal. Se a gente colocar um dominante com cauteloso, o dominante se expressa diretivo, que é um objetivo, não sabe como, mas ele precisa do processo sistemático cauteloso, então gera essa relação aí de parceria. Se o dominante passa do ponto, cauteloso, apesar de não gostar muito de gente, mas ele é um cara sistemático, extremamente honesto, e como ele estuda muito, tende a estudar muito, tende a ser muito prospectivo, ele certamente terá boas palavras para colocar o dominante no seu lugar. Se você for para o cauteloso e o seguro, que já são mais calmos, introvertidos, introspectivos e observadores, você vê que essa própria vibe dos dois já faz com que os dois tenham um bom estado de conciliação. Então, esse ciclo a gente vai falar um pouquinho mais dele e vamos percebendo. Tipo, cauteloso e influente são
aversos, né? Tipo, o influente é desorganizado, disperso. Já o cauteloso é o quê? Extremamente organizado. Não está aqui, mas ele é organizado, sistemático, metódico e focado. Ou seja, o oposto do influente. Vamos lá, vamos a algumas outras características, né? O dominante, o que ele valoriza e o que ele gosta? Desafios, competição, resultados, inovação. Ou seja, aquele cara das Olimpíadas, geralmente deve ser o cara, com certeza, gente. Vocês aí do esporte recebem muito dominante. Empresas, seus líderes, geralmente, quase que todos são dominantes, porque esses caras são diretivos, não tem para ter, são competitivos e geralmente são os que mais se destacam nesse aspecto do se posicionar, do direcionar, do inovar. Os pontos fortes dos dominantes, né? Autoconfiança. Tanto que quando ele chega, todo mundo já sabe que o dominante chegou, né? Tem firmeza, tomada de decisão. Então, o dominante, lembra disso, toma decisão rápido. Porque ele não pensa muito nos passos, ele sabe, com essa autoconfiança dele, que vai dar certo, que ele vai fazer dar certo. Nem sempre dá certo, mas essa autoconfiança dele, ele já, o ponto de partida dele é que ele sabe onde chegar e, assim, ele vai conseguir chegar lá, tá? Ele é destemido, ou seja, ele não tem medo, ou seja, ele não fica receoso com que pode dar errado, ele fica pensando muito, mas será que será? Isso aí fica lá para o cauteloso. Vocês vão ver quando chegar lá. Né? Autossuficiente, né? Acho que é capaz de tudo, que se garante. Geralmente são mais truculentos, são muito objetivos, chegam a ser até insensíveis muitas vezes, porque estão mais focados no resultado, no objetivo, então ele não está vendo quem está na frente, né? Então ele cobra, ele pede. E aí, gente, às vezes a gente encontra um cara desse e acha que o cara está com problema comigo, com você, e o problema não é pessoal, é o jeito dele. Então, para que ele aprenda a lhe respeitar, você tem que aprender, se expressar e pontuá-lo, para ir fazendo ele ter essa medida, né, da inconveniência, do que passou do ponto, e respeitar o jeito dele, sabendo que não é uma questão pessoal, não é que ele não gosta de você, ele está focado no objetivo, ele não está nem te vendo, para ser mais preciso, né? Pontos de atenção, tendem a ser mais arrogantes ou serem lidos como arrogantes. E aí vem a questão das vezes, a gente tem um determinado perfil comportamental e ele ainda ser reforçado em casa pelos pais. Aquelas crianças, né, que são imperativas, que põem, que colocam, que questionam, que querem criar, inovar, que não param. Você tem que ter cuidado, porque nós temos outras situações, inclusive transtornos, que levam as crianças a terem comportamentos assim, que beiram o exagero, como o TOD, por exemplo. Então, vocês têm que ter cuidado com essas crianças para que sejam trabalhados os limites, a empatia, principalmente, para mim, são 2 pontos de atenção dentro do trabalho de crianças com o perfil dominante. A questão da disciplina, né, fazer com que ele passe a ter uma visão, sim, sistemática do passo a passo, que ele consiga focar mais no resultado, mas olhando o meio, o processo até chegar a isso, para desenvolver estratégia, né, a inteligência emocional e a questão da empatia. Porque os dominantes, geralmente, como eles estão com muito foco lá no resultado, quem está no processo é processo. E a gente sabe que as pessoas são essenciais dentro dos processos. E se a gente não tiver tempo para elas, se a gente não tiver tempo para orientar essas crianças, se a gente não tiver tempo para as equipes, nós certamente sairemos literalmente atropelando as pessoas. Então, eles tendem a ser vistos como arrogantes, geralmente são impacientes. Por quê? Objetividade, seja mais conciso, precisa chegar lá ao ponto, foco é o ponto. Quanto mais rápido chegar no ponto, melhor. Então, essa impaciência é totalmente explicável. Tem aversão, gente. Aversão, a palavra é essa mesmo. Ao sentimentalismo, ao coitadismo, à vitimização, que vocês vão ver que geralmente os perfis S acabam desenvolvendo. Olha aí os opostos, né?
porque o S, ele gosta de ser cuidado, aquele filho da mamãe, né? Não sei o quê, tal. Eu gosto de ser o centro da atenção, de ser aparicado. Uma perspectiva um pouco diferente daí. Mas é meio que eu for falando, que eu for mostrando, eu vou esclarecendo para vocês. Então, e não se preocupa com problemas dos outros, geralmente. Isso não quer dizer que todos os Ds sejam dessa forma, mas quer dizer que eles tendem, no geral, a ser assim. Por quê? Qual a explicação? É porque ele não gosta de você? É porque ele não gosta de gente? Não. É porque ele não está olhando para isso, ele está olhando para o objetivo, para o horizonte, para o resultado final. Então, por isso é tão importante que papais e mamães comecem a trabalhar os futuros líderes, porque esses caras se sentem dentro de uma zona de conforto na hora de cobrar, eles não sentem problemas nenhum de, eu me sinto mal em cobrar, para mim é um transtorno, isso me causa problemas psicossomáticos. Esses caras são de boa, você não fez, você tem que ser cobrado, é óbvio para eles, então eles não têm muito problema com isso. Então, quer dizer, você tem que aproveitar muito bem, você começa a perceber, por essa minha fala, que os perfis comportamentais, que geralmente devem ter lá os seus mecanismos mentais de configuração, também devem desenvolver com isso talentos mais específicos relacionados a esses comportamentos, a esse perfil comportamental, esse temperamento, esse jeito de ser, ok? E eu tenho um exemplo aí de um cara mega plus blaster super dominante, o Donald Trump, né? O tio Donald, tá aí ele como um exemplo de dominante extremamente desenvolvido, um altíssimo dominante, que com certeza tem de trabalhar o seu S, o seu C e o seu I. Nem sei, né? Não fiz o disco, mas se ele quiser me convidar para fazer o disco dele, eu farei com todo o prazer do mundo. Inclusive, eu darei de presente, porque tenho curiosidade de saber se realmente se confirma, mas por todas as características, pelo jeito dele resolutivo, de colocar, tipo, não se importa muito com problemas dos outros, o que os outros vão pensar, e desafiador, e gosta de resultado extremamente competitivo, eu acho sim que ele se encaixa nesse perfil, ok? Vamos para o influente. Eu poderia dar outros influentes, eu vou trazendo aqui uns, eu não fiz o disco de nenhuma dessas pessoas, gente. Aqui tudo é suposição por análise, né? Por inferência, né? Eu acredito que pelo que eu vejo, pelo que eu assisto, pelo que eu percebo, pelo jeito de ser e todas como é que se diz? As manifestações comportamentais, essas pessoas certamente deverão estar dentro desse perfil comportamental mais desenvolvido, ou seja, a genética deles certamente perpassa por esse perfil comportamental aí. Então, aqui dentro do influente, vamos lá, o que o influente valoriza e gosta? Liberdade de expressão, lugares criativos, vivência e realização pessoal. Pontos fortes, empatia, automotivação, criatividade e são facilmente sociáveis. Ou seja, o influente é aquele cara que trabalha no setor de vendas. É o cara que trabalha, por exemplo, nos setores de criação, de desenvolvimento, que tem um máximo de gente conversando, aquele setor que tem conversa, que tem barulho, gente circulando. O que o dominante, não sei se ia gostar muito, ou se, tipo, nem liga. O importante é que ter o momento dele de focar no resultado. E aí, gente, eu quero só fazer um parênteses com relação lá ao dominante. Você, pai, percebendo que o seu filho tem características dominantes, tem que ter muito cuidado na hora de dar as limitações, na hora de colocar ele no cantinho para pensar. Porque até o vocabulário com cada perfil desse desenvolvido vai mudar. Tanto para você conseguir convencê-lo sobre algo, para ensiná-lo, o processo de aprendizagem dele é diferente e o vocabulário que você usa com ele pode ter um efeito totalmente adverso. Então, daí a importância de vocês, pais, conhecerem os seus perfis comportamentais. Se precisar, estou por aqui. Já vou deixando, né? Coisa que meu Paraíba, meu cartão, ao final tem meus contatos e vocês podem tirar dúvidas, fazer o teste disso, que eu dou a devolutiva online, enfim, mas não estou aqui para vender, não. Vamos voltar aqui, né? Então,
Empatia, por quê? Porque de tanto se conectarem as pessoas, de tanto estarem afeiçoados, a estarem com as pessoas, a contribuírem para as pessoas, a ajudarem as pessoas, ele tende a ter essa empatia. Cuidado, o influente é muito simpático, e empatia e simpatia são duas coisas diferentes. Na verdade, assim, além da empatia, eu acho que ele tem muito mais desenvolvido a simpatia. Talvez o S, pelo fato de ser gostar de gente, ser até bem observador, tem até essa característica, esse desenvolvimento da empatia muito melhor. Eu até mudaria, tá? Para a próxima apresentação, vou dar um treinamento sobre isso, eu já mudaria aqui empático para simpático, né? A simpatia. Porque os is altos vivem de bem com a vida, sorrindo, tudo vai dar certo, e, enfim. São extremamente argumentativos. Porque, assim como o D, também tem foco em um objetivo. A diferença está no D, ele ter foco em objetivo com resultados. E o influente, muitas vezes, no resultado dele é o convencimento sobre a sua perspectiva. Ele gosta, ele tem desejo, ânsia e propósito, né, de vida, de mostrar para as pessoas que a sua forma de pensar é a mais legal. Então, o I tem essa argumentação. Daí os caras se dão muito bem na área de vendas. Certamente os Is e os S estão na área de vendas. E se for muito S, ele está sofrendo pacas. E o influente não, ele está se deliciando. Ainda mais quando são almoços de venda, almoços comerciais, lanches comerciais, jantares comerciais. Nossa, ele está no paraíso, ok? Pontos de atenção do influente. Prolixidade, fala muito dele. Cara, vou dar aqui uma deixa valiosa. Observa a conversa daquele teu amigo, que de 10 palavras, 8 ele diz, mas eu sou assim, é que eu acho assim, é que eu penso assim, tem muito eu no meio dessa conversa, possivelmente esse cara é influente, ok? E eu diria até que, tipo, geralmente, como eles gostam muito do holofote, eles acabam falando demais sobre eles e acabam não escutando as pessoas, né? Um pouco parecido com o D também, não acho não, gente? Então, estão bem alinhados aqui naquela linha superior lá do gráfico. Exagerem suas colocações, tipo, nossa, como você está linda! Não, eu estou bem? Você não diz bem? O C pergunta, né? Bem como? O D, se ele não gostar, ele já diz. Tá bom. Ou então, não está. O I, ele vai dizer, cara, tá muito massa, meu irmão. Entenderam? É o mega plus exagerado. Sentimental, fala quando sofre, escuta música, chora, bebe, se derrama e tal, certo? Desorganizado e disperso, mais uma vez, porque são dispersos e desorganizados. Então, pessoas bem desorganizadas, presta atenção no que elas valorizam. É porque desorganização é algo pejorativo? Não. É que a desorganização, na verdade, que é uma organização que às vezes só eles conseguem saber o que é, né? Tipo, a minha bagunça organizada, usam muito esse termo. A desorganização no influente, na verdade, é que ele não valoriza ficar colocando as coisas, aspas, perdendo tempo colocando as coisas sempre nos mesmos lugares, nos cantos e tal, arrumadinho, direitinho, porque isso você está gastando energia que você pode estar focando em perceber o meio, em perceber as pessoas, escutar uma música, curtir uma obra de arte, fazer outras coisas, entendem? A questão é do que eu valorizo. Se eu valorizo a minha liberdade, a criatividade, observa os pintores, os alfaiates, os costureiros, os designers. Os caras são mega organizados? Sempre tem que ter alguém para organizar para eles. Por quê? Porque o mindset criativo, ele é assim, né? Ele tem aqui ponto, e aquela desorganização que ele vai fazendo, aquilo ali já é uma organização da mente dele. Então, não mexe. A gente tem que respeitar
o perfil desses caras. Porque, no final das contas, os resultados que eles também produzem são extremamente valiosos. E aí eu trago um exemplo, olha aí que sorrisão lindo, da Michelle Obama, que para mim é um exemplo de mulher influente. Não influente na palavra, tipo, ela influencia só as pessoas e tal, mas pelo empoderamento dela, né, por essa questão dela buscar a própria realização, influenciar as pessoas, né, sobre isso. Então, acho que está bem na vibe dela, tá ok? Vamos lá, seguros. O que o seguro valoriza e gosta, né? Prefere ambientes calmos e familiares. Você já vê que já vem baixando um pouco mais a energia, né? Começou a baixar a energia. Pô, já é mais, né, coeso, mais concentrado. Então, poucas mudanças, padronização de rotinas, ambientes com pouco ausência de conflito, ou ausentes de conflito, ambientes ausentes de conflito. Gente, mais uma deixa, eu vou passando para vou lembrando do outro. Se eu tenho um filho e não adianta querer que ele faça a tarefa sozinho, lá no quarto dele trancado. Isso fica para o C ou para o S, tá? O I, ele gosta de fazer tarefa perto de você, você olhando, para ele dizer assim, ó, mamãe, como tá lindo! Você gostou? Meu filho é I, por exemplo, ele já sabe isso, ele já conhece, Pedro Lucas já conhece o DISC, e ele já já consegue perceber algumas características, alguns comportamentos dele naturais que correlacionam totalmente com o perfil I. Então, lá para os filhos que são Is, aquele que você vai dizer, filho, vamos para a rua, brincar de bicicleta. Ele vai lá na rua e olha para um lado e para o outro. Ô, mamãe, não tem ninguém? Tipo, pergunto logo, e quem vai pedalar a bicicleta? É um amigo ou é você? Então, cuidado com... Por isso que eu falo da questão do autoconhecimento, do se perceber para perceber o outro. Pais dominantes de filho influentes tem que ter mais essa conciliação. Pais cesão, né, cauteloso, perfeccionista, de filho I, que é desorganizado, sofre os dois. Então, você tem que entrar no consenso, saber argumentar, colocar sempre na frente da argumentação para o I, gente, a questão das relações. Trazer para ele o quanto aquilo que você quer que ele faça pode impactar positivo ou negativamente nas relações que ele tanto valoriza. Entenderam? Dica de ouro, certo? E os seguros, tudo que for dar estabilidade, segurança, para ele é perfeito. Então, a argumentação tem que sempre, filho, com isso você vai ter mais controle das coisas, você vai ter suas coisas mais organizadas, você vai saber tudo o que está acontecendo, você vai se perceber, as pessoas não vão falar de você. Gente do céu. Pense no pessoal com perfil alto, que tem medo de julgamento, é esse aqui, ó, seguro, certo? Mas ele é apaziguador, ele é um ótimo ouvinte, até porque ele é muito observador, ele precisa ter controle do que está acontecendo ao redor. Então, para ele fazer isso, ele precisa fazer o quê? Ficar olhando, observando, urubuzando, para ele saber o que está acontecendo. Então, ele não pode perder a concentração dele. São confiáveis, exatamente pelo fato deles serem bastante observadores, eles conseguem medir muito bem as pessoas. Em que sentido? No sentido dos limites, sabe? Do ponderar de cada um, do que um é capaz ou não é, porque ele já observou determinados padrões de comportamento. Então, esses caras que têm um alto S são bem observadores. Geralmente é aquele cara que escuta a conversa inteira e no final ele dá um checkmate. São os S. São ouvintes, né? Observadores aos tempos. E passam sinceridade e calma. Cuidado, porque os S, que são seguros, na verdade, são os mais inseguros. Ou seja, se eu, olha o óbvio, se eu valorizo a segurança, então eu vou monitorar toda e qualquer situação adversa, perigosa, crítica, arriscada. Então, para isso, eu sou o quê? Extremamente desconfiado.
Olha aí que você vê, né? E de fácil convivência. Bom, depende. Se for com os Is e com os Cs. Porque se o seguro convive com D, aí é um transtorno para ambos os lados. Vão viver se alfinetando, porque um vai achar que o outro é coitadinho demais e o outro vai achar que o outro é um grosso, né? Um arrogante. Então, depende desse fácil convivência. Mas, no ambiente em que o D é quem manda, o S diz sim, senhor. Então, nesse aspecto, ele também acaba sendo de fácil convivência, ok? Pontos de atenção, nada persuasivo, preocupa-se com o que pensam a seu respeito, aquela questão do julgamento, que eu falei, são extremamente preocupados com isso, com a percepção, com sei lá, com a atenção do outro, com o que o outro pensa, o julgamento, e são indecisos e passivos, e também tradicionalistas. O que acontece? Essas pessoas, elas tendem a manter as coisas no canto, né? Tudo muito organizado, tudo dentro do seu controle. Para quê? Para que ele possa perceber o que acontece. Ele não quer ser pego de surpresa, não quer novidade de uma hora para outra. Esse cara aqui, geralmente, quando ele tem o seguro muito alto, é aquele cara que está dentro da equipe e quando você diz que vai mudar, ele sofre. E começa a cair a gotinha de suor aqui. De novo, não terminou, não deixou nem estabilizar. Ou seja, é o cara que quer que a coisa fique bem enraizada para então mudar. Né? Não é muito afeiçoado a mudanças. O oposto do D que quer mudar toda hora, que também não é legal. Ok? E aí eu tenho um exemplo de uma pessoa que tem esse ar parcimônico, calmo, né, de lady, que geralmente os homens que têm um C mais alto são considerados filhinhos de mamãe, né, aqueles caras mais tranquilos, né, mais aconchegantes, gostam de ser cuidados e tal, dar atenção. E a Lady, a princesa Diane, eu não, assim, eu olho para ela e vejo esse perfil. Eu não acho que ela seja dominante, né, de tomar decisão. Ela também é muito né? Ela, para mim, ela e a Michelle Obama, elas, né, Obama, elas têm essas características. Eu trouxe ela nessa foto por conta do ar dela, né? De lady, aquela coisa sensível, né? Meiga, né? Que a gente tem que ter cuidado, delicada. Então, essas pessoas geralmente são S, ok? E o cauteloso, o cara valoriza o que é ambiente descontrolado com pouquíssimas pessoas. Gente, lembra lá do círculo? Né? Então, já tenho aqui, ó. Comecei aqui pessoas, eu já reduzo o nível de pessoas. Lá no S eu já quero poucas pessoas. Aí eu vou para o C e para mim, se não tiver gente, eu faço melhor. Esse é o pensamento do C. Porque o nível organizacional dele é tão alto que ele precisa deixar uma coisa no canto e ele voltar e estar lá. Esse cara tem prazer em organizar as coisas. Diferente do S, que é organizado, mas para que ninguém pegue no seu pulso, para que ninguém o julgue, para que ninguém fique chamando a atenção dele. Então, ele tende a desenvolver um hábito, né, um comportamento organizador, o que nem sempre. Porque se alguém chegar para organizar por ele, ele vai amar. Isso é. Já o C não, ele diz, pode deixar, eu organizo. Porque ele gosta. É dele, é da genética dele. Ele gosta das coisas no canto e ele sente prazer em organizar. Entendeu? Ou seja, o oposto do I, que é desorganizado. Então, vamos nós, com regras claras, gosto das regras claras, porque são aqueles caras mais questionadores do que o D. O D é questionador tipo opositor, né? Quase um TOD, né? Ele tem o transtorno, como é que a gente chama? Transtorno opositor divergente, alguma coisa assim. E aqui não, eles, na verdade, questionam para saber o porquê das coisas, ele precisa entender, precisa conectar as peças, tá certo? Então, tem que ter regras claras, tem que ter padronização e poucas mudanças, porque assim como o S, olha aí, os dois um perto do outro, assim como o S, ele gosta da estabilidade, não de ficar mudando o tempo todo, a coisa tem que ir primeiro, né, a gente sentir o processo, né, o padrão acontecer para depois a gente mudar. Pontos fortes são perfeccionistas, aspas, né, que nem sempre isso é um ponto forte a depender do local que eles estão.
organizado, novamente, né? Autodisciplinado, assertivo e preciso, analítico e metodológico e extremamente observador. Se o S é observador, o C é muito mais observador. Sabe aquele pessoal de óculos, tipo CDF, que fica observando as coisas, analisando? Possivelmente esse cara é o cauteloso. Sempre discreto, né? Procura usar sempre uma roupa discreta. Detalhe, se eu tiver um alto D e um alto C, se as minhas duas primárias, lembra do começo? Se as minhas duas primárias são DC, geralmente você pode ter um cara super intelectual, mas que tem uma super personalidade. Se ele impõe mesmo o jeito dele de ser, assim e tal. Para mim, tipo, Clodovil é um exemplo de um cara assim, né, de alta personalidade, mas que se coloca, se impõe e tal. Ciro também é um outro cara que, para mim, o Ciro Gomes, ele é um cara que, para mim, ele tem esse D e C altíssimo. Se eu fizesse o disque do Ciro, eu não tenho nem dúvida que esses dois aí iam dar altíssimos, tá certo? E eu faria com todo prazer. Mas vamos continuar. E aí, pontos de atenção: introspectivos, calados e com dificuldade de se comunicar. Por isso que eu falo do alto D e do C. Por quê? Porque geralmente esses caras são calados, têm dificuldade de se comunicar, porque não gostam muito de ficar argumentando e relacionando com as pessoas como o I, que é o seu oposto. Mas, na hora que é preciso, sim, que ele tem certeza do que está dizendo e ele se sente confrontado, ele argumenta. Ele coloca, ele se posiciona, ele questiona, né, ele se expressa. Então, para isso, ele precisa de quem? De ter um outro suporte para ele, que é o D. Agora, se ele tem um C altíssimo e um S altíssimo, cara, esse cara é super mega introspectivo, super intelectual, mas ele é calado. Ele é na dele. Até para se expressar, ele tem dificuldade. Tá certo? Inflexível na maioria das vezes, pouco prático e demora muito para tomar decisões, porque ele precisa de fatos e dados, circunstâncias, provas, comprovação, enfim, todo tipo de informações minuciosas para que ele possa tomar a decisão com a maior assertividade possível. Ou seja, gente, estão observando que, por exemplo, eu tendo uma criança em casa, S, eu tenho que ter cuidado para ficar gritando, faz isso, menino, faz aquilo. Imagina aí um S com o pai D. Nossa, o pai alto D, dois o juízo da criança. Se a mãe for um alto S, ou seja, parcimônica, tranquila, equilibrada, apaziguadora, e tiver um filho que for D aos extremos, tipo, tiver puxado o pai, aí, coitado dessa mãe, ela vai virar uma escrava e ela não sabe. Você não vai ter poder nenhum, o filho vai gritar com ela e ela não vai fazer nada. E aí é nessas horas que a gente precisa entender a importância de se autoconhecer, de conhecer o outro e de saber os limites, ok? Então, eu tenho aqui o cauteloso, que no caso, quando ele é um alto cauteloso, ele demora para tomar decisões. Difícil. Não é que seja impossível. Mas um cara que é cauteloso e seguro, alto, eles dificilmente vão para a área do empreender. Você viu que o seguro, ele nem gosta de instabilidade, de inovação e de mudança. Como é que eu vou ficar empreendendo? Como é que eu vou ficar à frente do negócio sem saber o dia de amanhã, certeza? Agora, se o cara é alto D, que gosta de inovar, fazer diretivo, faz e dá certo, erra, errando ou não, ele faz a coisa acontecer, então e ele tiver um C, aí o cara vai ter um mecanismo, um mindset aí super ideal para montar negócios, inclusive sofisticados, muito bem arquitetados, porque o C traz para esse D um certo pé no freio para ele ir, né, medindo o que é mais importante, procurar as pessoas certas, informações dos lugares mais assertivos e por aí vai. E se eu tenho um filho que é C, geralmente esse filho é um filho mais C e S. Geralmente é um filho mais obediente, mais parcimônico, mais tranquilo, mais calmo, mais disciplinável. Então, até isso a gente também tem que observar. Os Cs tendem a ter esse aspecto de serem mais inteligentes, porque como eles são mais observadores, mais focados, disciplinados e organizados, é lógico que o mindset dele funciona de uma forma mais organizada e ele tende a sistematizar, conectar, fazer relações, que a inteligência ela perpassa por isso mais facilmente.
ok? E também é desconfiado, assim como o S. Olha aí, desconfiado. Será, hein, que esse rapaz tem um alto C, meu povo? É lógico, né? Gente, eu vou trazer aqui dois disques que eu considero, assim, duas pessoas que devem ter um disque altíssimo, assim, o, todos os perfis desses caras devem ser bem desenvolvidos, né? Sabem lidar com pessoas, sabem, procuram o equilíbrio nas coisas, sabem ser diretivos na hora que precisam, ser especializados e determinantes, sabem investigar as coisas com cautela, estudar, observar bastante. Então, para mim, esses dois exemplos aqui são dois exemplos de pessoas com alto DISC. Vamos lá, para as oposições. Dominante e seguro, que eu venho falando desde o começo. Isso aqui, gente, é para trazer para vocês o start das relações entre pais e filhos, principalmente, e entre líderes e liderados. Ora, eu me vejo como dominante e tenho na minha equipe um seguro. Gente, eu tenho que ter cuidado nas minhas oposições. Eu líder ou pai, eu quero mudar, eu quero fazer as coisas de última hora e o meu filho, o meu liderado, ele precisa de tempo, ele precisa de time, não dá para ficar mudando as coisas o tempo todo. Também não dá para ficar cobrando ele o tempo todo. E se eu tiver um líder seguro e ele tiver um liderado dominante, ele dificilmente vai ficar cobrando dominante, tá certo? Então, assim, olha aí as diferenças, né? O dominante gosta de mudanças, cobrança, inovação, né? Tem dificuldade nessa questão do respeito ao próximo, não tem paciência para escutar, quer rapidez na resolução dos problemas, né? E não, assim, a questão do saber falar com o próximo, ele tem dificuldade de saber falar com o próximo, o que o seguro já tem melhor. Quando eu vou para o influente cauteloso, eu já vou ver outras questões, porque o influente ele gosta muito dos relacionamentos, já o cauteloso não, ele é na dele, quanto menos pessoas, melhor. Ele se comunica melhor, o influente, já o ser super introspectivo. O I procura dar vazão aos sentimentos, ou seja, ele procura ser expressivo, comunicar-se, falar mais sobre ele, dizer o que ele está sentindo, aquela coisa, né? De sofrer, ai, o mundo vai se acabar para mim e tal, naquelas músicas de sofrência. Então, esse povo do I, com certeza, dá um maior valor às músicas de sofrência, né? Tomada de decisão sobre tempo e como fazer isso. Cauteloso é muito melhor. O I toma decisão, toma no sentimento, ele toma na emoção. O C não, por sua vez, ele precisa do tempo para fazer isso, ele precisa saber como ele vai fazer isso. E o I tem muito mais expressão corporal do que o cauteloso, muito mais. O cauteloso, geralmente, né? Ele é mais quietinho, mais conciso, mais na dele, e o fluente é mais espalhafatoso, né? Chamão e tal, né? Vocês já viram mais ou menos aí, só pela análise, quais são os meus perfis altos, né? E a apresentação visual, ambos se preocupam com isso. O influente para chegar, né? Uau, abafando, né? O pavônico. E o cauteloso para não chamar muita atenção. Oposto, né? E a organização, oposto. O cauteloso é o mais organizado dos perfis altos e o I é o mais desorganizado dos perfis. As similaridades, dominante e influente, a gente já falou no começo, eu estou aqui mais reforçando, certo? Trabalham muito bem a motivação da equipe, né? O dominante vamos, é aquele cara mais gladiador, né? Do lado dos líderes, né? Dos gladiadores. O influente já é mais aquela coisa da visão, do propósito, né? Do teu eu, né? Tem energia na voz, são criativos, desafiadores, idealistas, se preocupam sim com a aparência, em ambos os casos, se expressam mais, né? O D se impondo e o I procurando fazer com que as pessoas olhem para ele, o vejam, né? Entendam, comprem a sua ideia de pessoa. O cauteloso e o seguro, né? Já são dois que acabam sabendo mais sobre as pessoas, porque são mais observadores, conhecem mais, né? Gostam de pessoas, aspas. Não gosto, tá, gente? Não são similares. Isso aqui tá errado. Na verdade, os que gostam mais de pessoas são os influentes e o seguro. O cauteloso e o seguro, na verdade, eles não têm similaridade em gostar das pessoas. O cauteloso, quanto menos gente, melhor.
E o seguro, mais ou menos, né? Ele tem ali, ele gosta de pessoas, mas é controlado. Eu diria que esses dois perfis, na verdade, as similaridades entre ele em relação às pessoas é que eles são mais cuidadosos, muito mais seletivos do que os de cima. O I não é nada seletivo. O dominante depende. Está dentro do meu objetivo? Essa pessoa, ela atende aos requisitos do que eu preciso para atingir a minha meta? Então, ela é importante para mim. Organização. O cauteloso e o seguro são os mais organizados, porém o cauteloso, a anos-luz, é mais organizado que o seguro, se delicia e o seguro não faz para não ser julgado. São, né, andam no campo da introspecção, ou seja, são mais introspectivos, sabem escutar, porque realmente precisa, o cauteloso precisa para que ele possa ter mais poder de tomada de decisão, ele precisa conhecer os fatos e os dados, né? Já o seguro, porque ele precisa estar se sentindo seguro, ele precisa saber com quem que ele está lidando, né? Ambos gostam da padronização, de regras e leis, e também observam muito as pessoas e as situações, porque são mais calados. Ou seja, eu sou mais auditivo do que visual. Então, eu vou falar lá do auditivo e do visual, a gente vai entrar em outra seara que outro dia eu vou tentar relacionar os, desculpa, os perfis comportamentais e as formas de aprender das crianças. E aí a gente tem que começar a partir disso, observar também, nos observar e observar os nossos filhos. Eu sempre vou trazer essa perspectiva do observar as crianças, porque, bom, criança fez sei lá, uma bobeira lá, e aí ele é dominante. Como é que você vai falar com uma criança dessa? Você tem que ser diretiva com ele, objetiva, específica. Você não pode ficar rodeando e tal, e ameaçando e coisa, e batendo de frente com um cara desse. Você tem que ser disciplinar. Se você está falando com a pessoa influente, você tem que mostrar para ele o quanto isso vai enfeiar a imagem dele, quanto isso você vai ficar chateado, magoado, e esse negócio que ele detesta magoar as pessoas, é o influente. Se eu for para o seguro, isso já é uma coisa, tipo, você vai ficar exposto, acontecer isso de novo, a gente vai passar por uma situação constrangedora, você vai ter que ir para o hospital, depois vai ficar com, né, com o braço engessado, e onde você for, as pessoas vão ficar, o que foi que aconteceu? O que foi isso no seu braço? Digamos que você estivesse pulando no sofá e fosse cair, você quer corrigir. Então, com cada um desse, eu acho que você nem pula no sofá, ele fica lá sentado assistindo televisão, né? Não sei. Então, tem que observar. Eu não tenho um filho cauteloso, né? Eu tenho um filho mais para esse aqui, o influente seguro. E como eu lembro quando eu era mais criança, e eu conheço algumas crianças mais dominantes, então fica mais fácil eu dar o exemplo, né? Mas é isso, gente. A gente precisa conhecer o perfil para sintonizar com ele, empatizar com ele e saber, na medida certa, falar a sua língua, para que conscientize daquilo que ele não deve ou deve fazer. Como é que eu falo? Eu sou um pai influente, eu acho que é muito importante as relações, e aí meu filho é cauteloso. Imagina aí, primeiro que eu queria saber até de onde foi que como é que esse pai conseguiu casar com a mãe cautelosa, ou quem na família dele é cauteloso, para o filho nascer cauteloso, né? É um negócio assim até meio estranho, mas pode acontecer, né? Deve acontecer. E aí, imagina eu falando das relações das pessoas e aí falando pro filho, mas filho, isso vai chatear as pessoas vão ficar olhando para você. Se bem que se ele falar dessa forma, tipo, ele nem vai achar ruim as pessoas ficarem olhando para ele, né? Mas seria um ótimo ponto de argumentação. Por quê? Porque o cauteloso detesta ficar no holofote. Então, ele tinha que pensar pela perspectiva dele, do que ele gosta e do que ele não gosta como pai, para ele poder trabalhar com o filho dele, que é o oposto dele. Entenderam, gente? Tá entendendo? Se tiver dúvida, perguntas, questões, curiosidades. Eu pensei que numa situação X, o que é que você acha? Troca aí, manda um e-mail, manda um zap, que a gente desenrola essa situação aí, troca uma ideia sobre isso. E como se comunica e o que fala? O dominante, de forma objetiva, direta, rápida e nada emocional. Objetivo, tá? E ele gosta de quê? Fale com ele. Você vai falar com ele, você vai argumentar com ele, fale de inovação, diferenciação de resultados, desafio de superação. Se você vai falar com o influente, aí você já tem que falar de forma, ok, sobre essa questão dos relacionamentos, deixar ele falar, porque ele gosta de falar dele, eu isso, eu aquilo, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado, né? E seja divertido e atencioso. Imagina você, num processo de vendas,
de uma coisa assim que é super crítica, específica, uma coisa bem técnica, aí você vai vender para um I. Cara, se você for C, o I vai morrer de tédio. Então, manda um cara que é mais S, que esse cara vai saber sintonizar mais com ele. Até isso, você tem que ter cuidado na hora de identificar o teu público. Que público é esse que te compra? Que tipo de vendedor eu tenho para conversar com esse público? Entendeu? É isso, a gente tem que prestar atenção. Então, o que você tem que falar com ele? Que isso gera relacionamento, experiência, realização e crescimento. Ou seja, geralmente aqueles pacotes de vacation, pacotes de viagem, pacotes de eventos, geralmente são isso que compram. Por quê? Porque você pode vender facilmente, será uma experiência uau para ele, conhecer gente nova. Gente, isso faz cócegas no ouvido do I, ok? Mas se você for vender por você, por favor, só se você vender para ele que ele vai ter, vai estar fazendo investimentos, vai retornar dinheiro para ele, você comprovar para mais B. Então, a venda, por exemplo, C deve demorar aí umas 2 horas de argumentação, de contra-argumentação, de fatos e dados, de comprovação, e papapá, e tabelas vai, vem, números, porque para você convencer o C. Então, daí vai ficando, ó, né? Já vou deixando as deixas para vocês terem cuidado na hora, tanto de contactar um cliente, qual o perfil, identificar o perfil dele, como o vendedor que vai contactá-lo, ok? Seguro. Seja paciente, escute, né? Seja sistemático e gere confiança. Lembra que o seguro é o cara mais inseguro e ele gosta de segurança, então ele tem que entender ali que aquilo ali traz benefício, que ele vai trazer uma certa segurança para ele, que tem segurança naquele negócio. Ou seja, se o negócio é algo que você está querendo vender para ele, você está contra-argumentando com ele, não tem uma base, não tem um embasamento, não tem algo que sustente isso, então dificilmente você vai conseguir vender ou argumentar alguma coisa com seguro e com cauteloso também. O que ele gosta de escutar, né? Sobre seguranças, benefício a longo prazo, ausência de cobrança, estabilidade, quando você valoriza as pessoas, quando você diz que vai contribuir, que aquilo ali vai ajudar as pessoas, apoiar as pessoas, ele gosta muito disso, porque, lógico, ele simpatiza com essa situação, né? Ele empatiza, não é simpatiza, é empatiza. Porque ele se coloca logo nesse lugar. Eu adoraria ser apoiado, adoraria que contribuísse comigo, adoraria que cuidasse de mim, adoraria que fosse um ambiente estável, né? Sem ausência, sem conflitos, sem cobranças. Então, tudo isso são falas e vocabulários que você pode estar trazendo e buscando dentro do seu negócio, dentro da proposta, dentro da argumentação, para trabalhar com o S. E o cauteloso, né? Fale com fatos, dados, argumente de forma paciente, cadenciada, metodológica, porque senão, filho, você não consegue a atenção do C. Fale de excelência, qualidade, altos padrões, padronização de rotinas, certificação, ele gosta disso, tá? Então, você vê aí que os dois primeiros são mais entusiastas, né? Gostam mais dessa coisa mais movimentada, experiências, inovação, mudança. Já os dois de baixo, né? O seguro cauteloso não, uma coisa mais estável, mais padronizada, né? Tem que ser mais pingo nos is, né? E como identificar os perfis no dia a dia? Tom de voz, vestimentas, falas e como se comunica e se são simpáticos, né? E as redes sociais. Aquele cara que tem 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, 40 mil seguidores, que inclusive contratam empresas, né, para fazer aqueles robozinhos, para ficar lá pegando um monte de lead e tal, não sei o que, aquela coisa toda. E ele fica lá no dia que sai um, né? Nossa, tinha 40 mil seguidores e sumiu um. Quem é? Meu Deus, e agora? Quem foi que deixou de me seguir? Aquele cara que dá importância a isso, com certeza ele é um I. Com certeza, não é possível que, né, depois disso você... Aí eu tenho dúvidas. Aquele cara que tá pouco, né, preocupado se, tipo, você gosta ou não gosta do que ele tá postando, se tá organizado ou não, geralmente é o D. E aquela pessoa que geralmente procura não postar quase nada, nem é muito afeiçoada às redes sociais, é o C.
Já o S é bem controlado. Inclusive, ele deve ter o perfil, assim, aqueles bloqueados para entrar só quem ele deixa entrar e tal. Entenderam, pessoal? Aí a situação? Tom de voz alto, Ds e Is, vestimentas mais espalhafatosas, mais fabônicas, coloridas, né, mais chamativas, D e I. E aí vocês já vão vendo que é o oposto. Os outros, né, o C e o S são opostos. Fala de amigos, de casas, negócios, quer dizer, eu falo muito de números, eu falo muito de padrões, de regras, eu sou CS, né? Se eu falo muito de amigos, de experiências, de compromissos, de rotinas, de pessoas, eu já sou mais I, D, e ali, né, dependendo da fala, que tipo de fala tem por trás dessas pessoas, eu vou ter o S. E assim vai. Ok, gente? Mais simpáticos são quem? Os CS? Não, né? Os mais simpáticos são os Is, e depois vem os S. Né? E o D, quando ele precisa, quando ele tem um objetivo, e ele sabe que a simpatia vai trazer para ele o resultado que ele precisa. Gostaram? Meu muito obrigado. Espero que eu tenha tirado mais dúvidas. Espero que tenha sido muito legal para você, ter conhecido um pouquinho mais do DISC. E eu deixo aqui os meus contatos para vocês, né, da Celon Coach. Meu propósito aqui é trazer sempre algum conhecimento que seja válido, startar alguma curiosidade sobre algo que você percebeu, mas que você não sabe do que se trata. Tem dúvidas? Quer saber de algum livro? Quer alguma referência bibliográfica, artigo, alguma coisa falando sobre o assunto? Me procura. Lá no meu site eu tenho alguns artigos com diversas temáticas, desde a da depressão, DISC, né, metáfora, enfim. Vocês já viram que eu sou um pouco então meu negócio é inovar e fazer diferente, né? E assim, está lá para quem quiser absorver esse tipo de conteúdo. Então, eu agradeço imensamente terem ficado comigo até agora, tá certo? É um prazer imenso, espero que eu tenha ajudado bastante e contribuído para você, sinceramente, com muito carinho. E se você souber de alguém que gostaria de ter acesso a esse conteúdo, reparte aí com ele e fica com Deus e até uma próxima.